Vamos agora ter a oportunidade de meditarmos na palavra. Abra sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 6 a 8. Malaquias 1, de 6 a 8. Uma dica para você encontrar Malaquias com mais facilidade: encontre Mateus. E aí você volta só um pouquinho. É o último livro do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 1, versículos 6 a 8. Malaquias 1, de 6 a 8. O texto vai ser projetado aqui em cima. Estarei lendo na Nova Almeida Atualizada. Acompanhe na sua versão aí. Diz assim o texto sagrado: o filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês me perguntam: como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar, e ainda perguntam: em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso também não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês, ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos exércitos. Amém? Irmãos, vamos orar mais uma vez, antes de entrarmos nesse texto bíblico. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra, e queremos pedir, ó Pai, pelo Teu auxílio e pela Tua direção, ó Deus, para entrarmos a fundo no texto bíblico, ó Pai. Que o Senhor nos conduza, que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, e que o Senhor faça isso apesar de mim mesmo. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse livro de Malaquias, ele é o último livro do Antigo Testamento, porque esse profeta Malaquias foi de fato o último dos profetas do Antigo Testamento, né? Ele é o último profeta desse período antes de Cristo. Depois de Malaquias existe um longo período de aproximadamente 400 a 430 anos, que é um período chamado de silêncio profético, onde não surgiram mais profetas nesse período, nesse tempo. Existem alguns livros que inclusive constam na Bíblia da Igreja Católica, por exemplo, que foram escritos nesse período, e eles não devem constar como escritura sagrada, justamente porque foi um período de silêncio profético. Deus não falou nesse período. Fazia parte do propósito de Deus haver esse silêncio. Então, o último profeta é Malaquias, e depois o próximo que surge antes do Messias, e o único que surge até a vinda do Messias, é João Batista, né? Profetizando e preparando o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo. E é importante nós falarmos que ele é o último, porque ele profetiza, Malaquias profetiza num período depois do exílio babilônico. Depois que a nação de Judá havia sido exilada por 70 anos na Babilônia, e ela já havia retornado à sua terra. É nesse período que Malaquias profetiza. É importante falarmos sobre isso, porque se é depois do exílio, significa que a nação não era mais livre, a nação não era mais independente, ela estava sob domínio do Império Persa, mesmo que estivesse na sua terra natal, digamos assim. Mesmo que eles estivessem na terra prometida, na terra de Canaã, eles ainda assim estavam sob o domínio do Império Persa. E isso cria para nós o cenário em que esse texto foi escrito, o cenário para quem esse texto foi escrito, né? Porque se eles viviam sob o domínio do Império Persa, significa que existiam altos impostos a serem pagos desse império naquele período. O povo vivia sobre uma certa opressão econômica, não tinha total liberdade, não tinha total independência, não tinham uma vida fácil, tinham que sempre prestar contas a um outro império, e poderia simplesmente de uma hora para outra mudar esse império, né? Como mudou por muitos e muitos anos em seguida.
E especificamente nesse período em que Malaquias escreve, diz a história que a Pérsia havia deixado de contribuir, de dar fundos para a atividade religiosa em Judá. A Pérsia tinha ela fazia isso e ela deixou de fazer pelos seus motivos. Então o povo passa a ter que arcar com os custos da atividade religiosa, com mais custos da atividade religiosa ali naquele momento. E isso pesa para o povo, né? E isso leva o povo então a fazer as suas contribuições, a fazer as suas ofertas de maneira desleixada. O povo começa a fazer isso de qualquer jeito, justamente por causa desse cenário econômico, da situação que eles estavam vivendo como nação, né? Então o povo precisava receber de Deus duras palavras, e é isso que Deus faz por intermédio de Malaquias. Deus dá uma séria bronca naquele povo, traz duras palavras àquele povo, e é interessante, as palavras que nós vamos analisar aqui hoje nem são as mais duras desse livro. Existem termos e trechos em que Deus fala ao povo e aos sacerdotes que são muito, muito mais sérios, né? São muito mais fortes. Se você quiser ler esses trechos, leia esse livro inteiro, não é muito longo, tá bom? Você pode depois em alguns minutos ler isso aqui, e você vai entender do que eu estou falando. Mas Deus, ele tinha que passar para essa nação algumas palavras duras, mostrando para essa nação de que eles não poderiam se aproximar de Deus de qualquer forma. Eles não deveriam fazer isso, né? E é justamente sobre isso que eu gostaria que nós conversássemos nessa noite, sobre como que nós devemos nos aproximar de Deus. Nós podemos nos aproximar de Deus de qualquer forma, né? Nós podemos nos achegar a Deus de maneira desleixada. Nós podemos oferecer a Deus o nosso mínimo. São essas perguntas que eu gostaria que nós respondêssemos, eu gostaria que nós conversássemos aqui nessa noite. Então, o que é preciso para nos aproximarmos de Deus, para nos achegarmos ao trono de Deus? O que nós precisamos? Duas lições rápidas aqui. Em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer quem Deus é. Se nós queremos nos aproximar de Deus, nós precisamos reconhecer quem Ele é. Reconhecer quem Deus de fato é. Nós vemos isso ser trazido à tona nesse texto, logo no início do verso 6, quando diz que o filho honra o pai e o servo respeita ao seu senhor. Se eu sou o pai, diz Deus, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Aqui nós vemos Deus, ele se apresentar ao povo como pai e senhor deles, né? Deus se apresenta ao seu povo como ele sendo o pai do povo e como ele sendo o senhor desse povo. E ele faz essa comparação, que um pai deve ser tratado pelos seus filhos com a devida honra, né? E um senhor deve ser tratado com o devido respeito, ou também a devida honra. A palavra que ele usa aqui é a mesma. O senhor deve ser tratado com honra pelos seus servos. E então Deus manda um questionamento: se vocês sabem que um pai precisa ser honrado pelos seus filhos, e que o senhor precisa ser honrado pelos seus servos, e se eu sou o vosso pai, e se eu sou o vosso senhor, onde está a minha honra? É isso que Deus pergunta ao povo. Onde está o respeito para com Deus, né? Aqui é muito importante nós olharmos para o que significa essa honra para eles naquele período, né? Naquele período, essa carta ela foi escrita na língua hebraica, e na língua hebraica é muito interessante, porque os conceitos, como o conceito de honra, por exemplo, eles se assemelham a coisas muito práticas do dia a dia. A palavra para honra, ela significa primeiramente ser pesado. É isso que significa honra no hebraico, ser pesado. Ela é dificilmente usada de forma literal para falar de uma coisa que de fato pesa muito, né? Uma coisa que na balança lá alcança grandes quilos. Não é assim que ela é usada comumente. Ela é muito mais usada num sentido figurado, ao se referir a uma pessoa. E uma pessoa de peso não é uma pessoa que sobe na balança e pesa muito. Uma pessoa de peso, ela tem peso na sociedade. Ela é vista de forma diferente. Ela tem nas suas costas grandes responsabilidades, ou ela tem um grande nome
a zelar, uma boa reputação. Isso é uma pessoa de peso, né? E uma pessoa de peso na sociedade, ela não merece ser tratada de qualquer forma. Por exemplo, nós vemos o presidente dos Estados Unidos, por exemplo. Aonde quer que ele vá, ele tem uma série de seguranças com ele. E ele tem seguranças até que não são vistos, mas que estão lá e estão ao redor, fazendo a segurança daquele homem. Dizem que não é simplesmente o presidente, mas todos os outros ex-presidentes, né, continuam recebendo esse tipo de proteção, porque existe uma grande responsabilidade nas costas. Por isso ele é sempre muito bem tratado, ou deveria ser muito bem tratado, por onde quer que ele vá, né? Ou então, a rainha da Inglaterra, a rainha Elizabeth. Recentemente eu tenho assistido um seriado que conta sobre a vida dela, né? Lançou a 4ª temporada recentemente. Mas é muito interessante ver essa ideia de uma pessoa de peso. Porque ela, quando assume, ela é uma garota nova, né? Uma mulher nova. Ela tinha acabado de se casar, acabado de ter filho. Ela queria se envolver com essas coisas, né? Mas então o seu pai morre e ela é a próxima na linha de sucessão. E aí é interessante porque, por conta disso, ela se torna uma pessoa de muito peso para os outros, né? Em determinado momento, menciona como que é o tratamento com a rainha, né? Porque enquanto ela é rainha, existem outras mulheres junto dela que também são rainhas. A mãe dela é rainha. A avó dela também é rainha. Só que nenhuma delas é a rainha. Essa é a diferença, né? Esse é o peso de ser o monarca, de ser o líder da monarquia. E isso representa muito para aquele povo. Por representar tanto, por ter tantas responsabilidades e representar coisas tão importantes para o povo, essa é uma pessoa de peso. E precisa ser tratada de acordo, né? É exatamente essa a definição de honra. A depender da sua reputação, a depender das suas responsabilidades, você recebe um grande peso sobre a sua vida. E esse peso faz com que você mereça ou não honra. Faz com que você mereça ou não reverência, né? Um tratamento de acordo com aquilo que você representa, né? E da mesma forma que um presidente precisa ser honrado, precisa ser respeitado e bem tratado, que uma rainha também precisa ser bem tratada, precisa ser honrada, o nosso Pai Celestial também merece ser honrado pelos seus filhos. O nosso Pai que está no céu merece ser honrado pelos seus servos, porque ao mesmo tempo que Ele é nosso Pai amoroso, Ele também é o nosso Senhor rigoroso. Ao mesmo tempo que Deus nos ama e nos chama de filhos seus, e nos abraça e nos acolhe e nos é abrigo quando nós precisamos, esse mesmo Deus, Ele é o nosso Senhor, e Ele é um Senhor rigoroso. Nós vemos na palavra. Ele colhe aonde Ele não plantou. Ele espera nada menos do que excelência dos seus servos, né? Nós precisamos honrar a Deus da forma como Ele deve ser honrado. Mas, olhando para o conceito de honra, que nós vemos no Antigo Testamento, no hebraico, se a honra ela é dada devido ao grande peso que aquela pessoa tem, qual é o peso de Deus, né? Quais são o que Deus representa, né? Quais são as responsabilidades dele? Quem Deus é para Ele ser de fato honrado, né? Para nós olharmos para quem Deus é, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Jó, capítulo 38, porque nós não podemos simplesmente definir Deus, nós vamos olhar para como Deus se apresenta, né? Como que Deus mesmo se define. E nesse caso nós vamos olhar para Jó. O que Deus fala para Jó? Jó viveu uma experiência tremenda de perder todas as coisas que ele tinha. Foi muito questionado pelos seus amigos, tentando encontrar algum pecado na vida dele,
que justificasse aquela calamidade que ele estava vivendo. E depois de muito discutir com seus amigos, Jó então recebe de Deus os questionamentos, né? Deus para e fala: Jó, agora eu vou te perguntar e você me responde, já que você sabe tanto. E olha o que Deus pergunta para Jó. Jó 38, versos 4 a 7, diz assim: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda, se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você o sabe? Ou então quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus, isto é, os anjos, gritavam de alegria. E Deus continua por muitos e muitos mais versos isso aqui. Grandes demonstrações de sua infinitude, de seu poder, da sua grandeza, né? Quando nós olhamos para esse Deus, nós vemos que Ele é um Deus que é eterno. Porque Deus questiona Jó: onde você estava? Eu estava aqui, eu lembro, né? Onde você estava, Jó? Se você quer me questionar tanto, se você sabe tanto, onde você estava quando eu firmei os fundamentos do universo? São coisas que a gente não consegue nem pensar. O que é isso? O que é a pedra angular do universo? Não sei. Não sabia nem que tinha, não é? E quando nós olhamos para essas características que Deus dá dele mesmo, das coisas que Ele fez, quando nem sequer ninguém existia, nós vemos que Ele é eterno. Nós vemos que o nosso Deus, aquele a quem oramos, aquele que escreveu esse texto, aquele que inspirou esse texto sagrado, aquele a quem nós oramos antes de dormir ou depois que acordamos, esse mesmo Deus, Ele é o eterno Criador, Ele é o Todo-Poderoso, onisciente, soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. Esse é o nosso Deus. E quando nós olhamos para esse Deus, irmãos, devemos nos perguntar: que peso isso tem? Que tratamento que o nosso Deus merece, sendo Ele eterno Criador, todo-poderoso, soberano sobre todas as coisas, o nosso sustentador, o Criador do universo. Que tratamento que Deus merece, irmãos. Nós precisamos não simplesmente saber quem Deus é, nós temos que crer em quem Deus é, e então tratá-lo de maneira adequada, se nós queremos nos aproximar dele. Isso significa reconhecer quem Deus de fato é. Se nós queremos nos aproximar de Deus, com a honra que é devida a Ele, nós temos que reconhecer quem é o nosso Deus. Nós não podemos simplesmente ter essa memória vaga de que Deus é o eterno Criador, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, né? Isso não pode ser uma memória vaga assim, como se Ele fosse um personagem de história morta. O nosso Deus é um Deus vivo, é o Deus verdadeiro, Ele é o todo-poderoso Criador, e Ele precisa e merece ser tratado de acordo com a honra que é devida a Ele. Enquanto nós não entendermos isso, enquanto não reconhecermos quem Deus de fato é, nós não conseguiremos nos aproximar de Deus. Nós não vamos conseguir nos aproximar do Criador. Enquanto não reconhecermos isso, enquanto nós ficarmos pensando que Deus é simplesmente um cara muito legal, que nós podemos nos aproximar quando bem nos convém, enquanto não entendermos que Ele não é simplesmente esse cara legal que está lá para a gente, mas sim de que nós devemos viver para Ele, nós não poderemos nos aproximar de Deus, enquanto não fizermos isso. Então, se queremos nos aproximar de Deus, nós temos que reconhecer quem Ele é, reconhecer que Ele é o eterno Criador de todo o universo, e merece ser honrado, muito mais do que um pai, muito mais do que um Senhor. Em segundo lugar, e último, se nós queremos nos aproximar de Deus, nós precisamos reverenciá-lo por quem Ele é. Nós precisamos reverenciar a Deus por quem Deus de fato é, né?
Se nós queremos nos aproximar de Deus, render a Ele toda a honra como Ele merece, como Ele é digno de receber, nós precisamos fazer isso com toda a reverência possível. E o que significa reverência, né? Reverência é um respeito profundo por alguém ou algo em função das suas virtudes e qualidades. Percebe? Então, a reverência por natureza, ela precisa vir após esse reconhecimento. Nós não podemos nos aproximar de Deus com reverência enquanto não reconhecemos quem Ele é. Porque nós precisamos saber quem Ele é, saber os atributos dEle, as qualidades dEle, para depois então podermos ter a devida reverência, o respeito apropriado ao Criador do universo, de acordo com os seus atributos. São esses atributos de Deus que regem a nossa reverência a Ele, né? São esses atributos de Deus que regem como que eu vou me achegar a Ele. Eu quero usar mais um exemplo aqui para nós entendermos como que isso funciona na prática. Vamos supor que você encontra uma pessoa qualquer, né? Em tempos normais, não em tempos que nós vivemos hoje, que nós não nos tocamos direito mais. Mas em tempos normais, né? Nós vemos uma pessoa que nós conhecemos vagamente, um colega, pode ser até um leve amigo, e você vê essa pessoa na rua. Fulano, tudo bem? Você vai lá e cumprimenta, né? Isso é uma forma de tratamento. É essa reverência que você tem por essa pessoa, né? Você vai lá e estende sua mão, vocês se cumprimentam. Agora, se você vê na rua um familiar seu, né? Uma pessoa que você ama, faz tempo que você não vê, você não simplesmente, e aí, né? Você dá um abraço, certo? Certo, deveria dar, né? Hoje em dia a gente não faz mais muito isso. Mas um exemplo mais crítico ainda, se você encontra a rainha, é que ela não é nossa rainha, mas se ela fosse, você precisa o quê? Você precisa beijar a mão dela. Acredita? Isso é reverência. E por que você tem que fazer isso? Porque ela é a rainha. Não é porque a mão dela é cheirosa. Às vezes não é. Mas é porque ela é a rainha. A reverência está relacionada a quem deve ser reverenciado. Se a pessoa a quem nós estamos respeitando é o Criador, nossa reverência deve ser excelente. Nosso respeito precisa ser máximo a Deus, né? Nós vemos o texto falar um pouco mais sobre isso lá no decorrer do verso 6 e no verso 7, onde diz assim: eu, o Senhor dos exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: como que nós desprezamos o teu nome? Deus responde: vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam: em que te temos profanado? É nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Deus diz: é nisso que vocês têm me profanado. É nisso que vocês têm me desprezado, né? Uma das principais palavras que nós encontramos aqui nesse texto é a ideia do desprezo, né? Ela é mencionada acho que umas 3 vezes. Aqui nós temos como desprezamos o teu nome, nós temos os sacerdotes que desprezam o meu nome, nós temos de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada, e até quando eles perguntam que te havemos profanado, é uma palavra sinônima do desprezo, né? E é interessante olhar para esse desprezo, porque da mesma forma que a honra é a ideia de algo pesado, o desprezo é a ideia de não considerar esse peso. Essa que é a ideia do desprezo, é você ver algo que tem certo peso, certo valor na sociedade, que precisa ser tratado de acordo, e desprezar é não tratar dessa forma, né? Então nós desonramos a Deus sempre que fazemos alguma coisa que seja incompatível com o enorme peso dele. Aí nós desonramos a Deus. Sempre que nós fazemos algo para Ele que não é compatível com essa perfeição e grandeza de Deus, assim nós estamos desonrando. E é exatamente isso que o povo estava fazendo naquele momento. O povo não estava oferecendo sacrifícios que fossem compatíveis com a honra de Deus. E aqui é importante nós mencionarmos o versículo 8,
O verso 8, ele vai discorrer sobre isso. Olha na sua Bíblia o que diz lá no verso 8: quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado também? Ora, experimentem oferecer esse animal ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês e será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Aqui ele explana muito mais esse problema que estava acontecendo no povo, a forma como o povo estava desonrando e desprezando a Deus, né? O que eles estavam fazendo é basicamente oferecer o mínimo possível. E é interessante nós falarmos, não era uma questão do que eles estavam fazendo, é uma questão de como eles estavam fazendo. Isso é importante nós falarmos, porque quando Deus estabelece essas regras para os sacrifícios, Deus ele coloca várias possibilidades para o que poderia ser oferecido, né? Eram vários animais que poderiam ser oferecidos em sacrifício, a depender do quê? A depender da situação e condição de cada família, a depender da realidade de cada um. Aquele que tinha muitos bens, muitas posses, deveria dar um grande animal, um animal que valia muito. Aquele que tinha menos, não precisava dar aquele animal que valia muito. Ele podia dar de acordo com as suas posses. Percebe? Isso é dizer que não é uma questão do que é oferecido, mas de como é oferecido. E esse era o problema do povo. O povo estava oferecendo da forma errada. Eles estavam olhando para os muitos animais que tinham, e o que Deus exige é que aquele imaculado, aquele animal do mais perfeito, o melhor que tem, esse deve ser oferecido. E eles estavam oferecendo o pior. Eles estavam oferecendo em sacrifício a Deus o pior dos animais, aquele que estava doente, aquele que estava coxo, pensando assim: vai ser sacrificado mesmo, vai ser queimado mesmo? Por que eu vou dar um bom que me vale mais? Eu vou dar o piorzinho, né? O que está mais manco, mais feinho. A questão era como eles estavam oferecendo o sacrifício a Deus, oferecendo o mínimo possível. E isso não coincide com quem Deus é e com o que Deus merece. Deus não pede a eles o animal mais perfeito e mais imaculado simplesmente por acaso. Deus pede esse animal, quando Ele descreve, dá as regras para os sacrifícios, não é à toa, é uma coisa didática, é um ensinamento. Deus quer ensinar que quando se trata de oferecer algo a Deus, e quando se trata de aproximar-se de Deus, é preciso oferecer no mínimo o melhor que tem. É preciso oferecer no mínimo o melhor dos animais. Não importa o que. Não importa se esse animal é um cordeiro, uma cabra, ou até mesmo uma pomba como tinha. Desde que ele seja o melhor que você tem. Se é a melhor das pombas que você tem, é o melhor que você está oferecendo. Mas se nas suas possibilidades, para aquele povo, o melhor que você tem é uma ovelha, branquinha, bonita, você precisa oferecer o melhor. E é interessante nós olharmos para essa ideia de oferecer sacrifício, como o texto aborda, porque a palavra que é utilizada para oferecer, ela tem esse sentido de aproximação. Não é simplesmente algo feito de maneira legalista, não? Simplesmente oferecer por oferecer. Não, a ideia de oferecer sacrifício era um meio para se aproximar de Deus, uma forma para se aproximar de Deus. E nós vemos então que para se aproximar de Deus, nós não podemos fazer as coisas de qualquer forma. Nós não podemos fazer as coisas de qualquer jeito. Deus precisa receber o melhor de nós. Nós precisamos oferecer a Deus, no mínimo, o nosso melhor. E aí é interessante porque Deus
dá vários exemplos para esse povo, mostrando assim, se vocês pegassem essa mesma oferta e levassem para o governador, o que ia acontecer? O que Deus estava falando para eles é assim: vocês me tratam como se eu fosse menor do que o governador. Vocês temem muito mais o governador do que a mim. O governador merecia o melhor e não o próprio Deus, quando na realidade precisa ser o contrário, né? E hoje, mesmo que nós não ofereçamos sacrifícios a Deus, mesmo que nós não ofereçamos aqui no altar um animal morto, nós ainda assim nos aproximamos de Deus. Nós nos aproximamos de Deus em oração, nós nos aproximamos de Deus na palavra, e nós oferecemos sacrifício vivo a Deus com a nossa vida. A palavra fala sobre isso, Romanos no capítulo 12, portanto, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Isso é Novo Testamento, isso é Paulo. Mesmo que nós não oferecemos mais um cordeiro aqui, porque o supremo cordeiro já foi oferecido a Deus, mesmo que nós não façamos esse tipo de oferta, a nossa vida precisa ser oferecida em sacrifício a Deus. A nossa vida precisa ser entregue a Deus. E aí a questão é que se a nossa vida é sacrifício a Deus, o que nós estamos oferecendo? Se nós somos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ou devemos ser, o que nós estamos oferecendo? Em primeiro lugar, nós estamos oferecendo uma coisa viva, santa e agradável? Ou não? O que nós oferecemos a Deus com a nossa vida? O que nós oferecemos a Deus do nosso tempo? O que nós oferecemos a Deus das nossas forças, dos nossos esforços, da nossa capacidade física? O que nós oferecemos a Deus da nossa semana, dos nossos estudos? O que oferecemos a Deus das nossas finanças? O que nós oferecemos a Deus dos nossos dons e talentos? É o melhor? Ou é o pior? Ou é só o que dá? Isso, irmãos, infelizmente, não era simplesmente uma realidade de Judá. Essa é uma realidade do ser humano. Não é que a nação de Judá era a pior nação do mundo, mas o ser humano tende a oferecer a Deus o pior. Nós tendemos a oferecer a Deus o que dá. Vamos primeiro olhar as coisas importantes, né? Separar o tempo para as coisas mais importantes, e o que sobrar, se der, eu ofereço para Deus. Hoje, mesmo que a gente não leve um animal cego para ser sacrificado, nós damos a Deus apenas 10 minutos da nossa semana em oração e leitura. Mesmo que a gente não possa oferecer um animal doente em sacrifício, nós contribuímos da forma como nós queremos, onde nós queremos, o quanto nos é conveniente. Infelizmente nós fazemos isso. Infelizmente. Nós precisamos entender que oferecer a nossa vida a Deus e oferecer o melhor da nossa vida a Deus é oferecer tudo. Não é escolher algumas partes, olhar e falar assim, não, essa parte é um pouco complicada, essa parte eu não posso oferecer a Deus não, essa parte toca no meu ego. Não é isso. Se nós devemos ser um sacrifício santo e agradável a Deus, precisa ser tudo. Nós precisamos, em toda a nossa vida, de tudo que nós somos e temos, oferecer a Deus, no mínimo, o melhor. Isso é ter reverência. Isso é olhar para Deus, reconhecer que Ele é nosso Pai amoroso, reconhecer que Ele é o nosso Senhor rigoroso, e entender que se nós queremos nos aproximar desse Deus, que é nosso Pai e nosso Senhor, nós precisamos de reverência. Nós precisamos de reverência. E uma vida de reverência a Deus é uma vida onde, no mínimo, nós oferecemos o nosso melhor. Não tem meio termo.
não tem dar para Deus as sobras, não tem ofertar para Deus o que dá naquele mês. O que tem é colocar a Deus como prioridade. E irmãos, Deus não pede muito. Deus, Ele não pede muito. Ele pede prioridade. Ele quer e deve ser o primeiro na sua e na minha vida. Ele deve ser o primeiro com quem nós falamos quando acordamos. Ele deve ser o último com quem falamos antes de deitar. Ele deve ser o primeiro livro que nós lemos naquele dia. Ele precisa ser a primeira conta a separar no mês. Esse é o melhor. Se nós queremos nos aproximar de Deus, nós precisamos reconhecer quem Ele é. Precisamos reverenciá-lo por quem Ele é. E isso é oferecer, no mínimo, o melhor. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso querido Deus, nosso amado Pai, nosso Senhor rigoroso, nosso Pai amoroso, nós te louvamos pela Tua palavra, ó Deus. Nós te louvamos, ó Deus, porque podemos olhar para a Sua Sagrada Escritura, um texto escrito há tantos e tantos anos atrás, e podemos ter os nossos corações perfurados, penetrados pela Tua palavra, essa espada cortante, ó Pai, que penetra nos nossos corações e toca em pontos onde nós não estamos confortáveis, mas precisamos entender que é o Senhor, precisamos entender que é a Tua palavra, que é o Senhor falando a nós, é o Senhor nos moldando e trabalhando nas nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor nos ajude a não mais falarmos que nós nos oferecemos a Ti simplesmente como algo simples, uma coisa da boca para fora, mas que possamos, ao nos oferecermos ao Senhor, entendermos quem o Senhor é de fato, entendermos a grandeza do Deus a quem nós servimos, como Ele é o supremo Criador do universo, como Ele está acima de todas as coisas, e que possamos, ó Deus, reverenciar o Senhor, sabendo quem Tu és, ó Pai, sabendo quem o Senhor é, sabendo quão grande o Senhor é, que possamos tratá-lo com a devida reverência, com uma reverência e respeito muito maiores do que de um rei, muito maiores do que de um presidente, um governador, que possamos tratar o Senhor como o supremo do universo, oferecendo a Ti no mínimo o nosso melhor, ó Pai, oferecendo ao Senhor no mínimo o melhor do nosso tempo, não simplesmente organizando o nosso dia e deixando aquilo que dá para o Senhor, mas colocar o Senhor como prioridade, pensar no Senhor constantemente, e envolver o Senhor nas nossas decisões, envolver o Senhor na nossa vida, Pai. Nos ajude a oferecermos o melhor do nosso tempo a Ti, a oferecermos o melhor da nossa semana ao Senhor, a oferecermos o melhor dos nossos dons e talentos para o Senhor, a não simplesmente nos acomodarmos, ó Pai, mas que possamos trabalhar aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, que possamos trabalhar os dons que o Senhor nos deu, aperfeiçoá-los cada vez mais e apresentá-los ao Senhor na Tua casa, Deus. Apresentar o melhor com aquilo, e não se contentar com menos do que isso, ó Pai. Que o Senhor nos ajude a oferecermos o melhor das nossas finanças ao Senhor, a nos organizarmos, a colocarmos o Senhor como prioridade, a aprendermos a ofertar na Tua casa, a entendermos o compromisso que nós devemos ter com os dízimos na casa do Senhor, não simplesmente oferecer o que dá, não oferecer o animal coxo, o animal doente ao Senhor, o resto, aquilo que vai ser jogado fora de qualquer jeito, mas que possamos oferecer para o Senhor aquilo que é valioso para nós, que possamos oferecer para o Senhor aquilo que fará falta para nós, ó Pai, mas entendendo não que o Senhor se alegra com isso, mas entendendo que o Senhor é prioridade nas nossas vidas,
e que nós valorizamos isso. Essa é a nossa reverência ao Senhor. Essa é a nossa reverência a Ti, ó Pai. Que possamos oferecer no mínimo o nosso melhor a Ti, ó Deus. Que o Senhor nos ajude a trabalharmos isso nos nossos corações, a entender que nós somos um sacrifício vivo, santo e agradável no Teu santo altar, ó Pai. E que isso implica em rendermos toda a nossa vida ao Senhor. Isso implica em oferecer a Ti o nosso melhor, ó Deus. Que o Senhor nos ajude a termos esse comprometimento com o Senhor, a honrarmos o Senhor na nossa igreja, a honrarmos o Senhor nas nossas casas, a honrarmos o Senhor em toda a nossa vida. Essa é a nossa oração, ó Deus. No nome santo e precioso do nosso Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém e amém.